Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês. Meu nome é Dani Royle, sou roteirista. Eu sou mais voltada para séries, né? Mas eu sou certificada pela UCLA em Writing for Television, então eu tenho uma coisa mais realmente ligada a séries, mas eu já trabalho como roteirista há mais de uma década. Comecei antes eu antes era jornalista. Hoje eu tenho uma série que está no Globoplay, que eu fui uma das roteiristas. Eu já escrevi com o Marcílio Moraes na Record. Eu já tive roteiro premiado. Eu tenho muitos curtas em festivais, 4 curtas em festivais, um agora, inclusive, ganhando prêmio. A gente está rodando aí festivais nacionais e internacionais. Mas eu também tenho um mestrado em comunicação, voltado para cibercultura. Eu tenho, né, o passado como jornalista, como atriz, então o que facilita bastante esse trabalho na área do roteiro e tal. Então, e eu já dou aula de roteiro há bastante tempo. Dou aula de roteiro em faculdades e em cursos, né? E especificamente aqui na ABC, nos cursos de cinema da ABC, eu gosto muito do trabalho que a ABC faz, porque faz com que as pessoas possam ter a oportunidade de passar pelas várias etapas, né, de uma produção audiovisual. Então, a pessoa pode ver um pouco de cada uma das áreas, né, e entender como é que está tudo muito conectado. E eu, particularmente, gosto de defender, eu defendo, né, puxo a brasa para minha sardinha, porque eu gosto de defender absurdamente a parte de roteiro, porque a gente, na verdade, quando está falando da área do audiovisual, eu acho bacana de dizer que é puramente um trabalho em equipe, né? A gente está trabalhando em equipe, está trabalhando de uma forma, inclusive, que eu digo simbiótica, porque todo profissional dentro do audiovisual depende muito do trabalho do outro. O produtor não produz nada se ele não tiver um roteiro, o roteirista não faz nada, não tem o seu roteiro realizado se não tiver um diretor, o diretor não tem quem faça, né, os personagens se ele não tiver ator, e assim vai. É um conjunto, né? É um trabalho em equipe, é um trabalho que eu chamo muito de um trabalho simbiótico. E dentro dessa cadeia, eu gosto de falar dessa coisa criativa, eu gosto muito de dizer que o roteiro, então, é o início de tudo, né? Basicamente o início de tudo. Então, sem trabalho de roteiro, sem o profissional roteirista, não tem como a gente trabalhar. E é muito bacana, porque eu não faço a defesa apenas do roteiro e do profissional, né, de roteiro, do roteirista, porque é uma defesa da própria indústria criativa nesse sentido, que é o início de tudo, né? É aquele documento que vai gerar todo o resto. Então, o que eu gosto de trabalhar no curso, né, de roteiro, especificamente? Primeiro que a gente vê a diferença de linguagem, e o que é muito importante, eu acho que hoje em dia é fundamental, porque a gente tem uma questão no Brasil que faz com que o nosso principal produto audiovisual seja a novela, né? Em termos até de exportação, em termos de conhecimento, a gente sabe que no mundo o Brasil é conhecido pelas novelas. E isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, porque, de certa forma, uma das coisas que aconteceu foi a gente herdar um pouco a linguagem da novela para os nossos outros produtos. Então, a gente hoje trabalha no cinema trazendo algumas coisinhas de novela, a gente trabalha na série trazendo algumas coisinhas de novela, e isso é uma coisa ruim. Porém, de umas boas, sei lá, até um pouco mais de uma década para cá, começou a se entender, né, que essa diferença é fundamental. Então, não é que a novela é um problema, mas é uma falha da nossa parte de achar que tudo está dentro da mesma linguagem, né? Então, o que eu gosto de trabalhar no curso de roteiro? Esse entendimento de que a gente está falando de uma outra linguagem, que a gente está falando de cinema, né? No momento que a gente está falando de cinema, a gente tem uma forma própria de escrever para cinema. Então, a gente tem uma forma própria de pensar a história, né? a estruturar essa história. A gente tem uma forma de aprofundar a personagem, né? A gente consegue pensar em personagens de uma forma um pouquinho mais
aprofundada do que em novela, de novo, sem o problema da novela existir, mas a questão é a produção mesmo, o workflow, já que todo mundo gosta tanto de falar workflow hoje, o workflow de uma novela, né, o trabalho no dia a dia é uma coisa muito mais rápida, então que permite que a gente possa se utilizar de coisas mais rasas, seja de personagem, seja os diálogos, né, daí acaba fazendo o roteiro ficar, né, nesse sentido mais raso, não por culpa de quem está escrevendo, não por uma coisa, mas porque é uma linguagem diferente. Então, eu gosto muito de insistir com essa coisa de nós estamos falando de cinema. O cinema, para começo de conversa, começou mudo, né? Então, ele tem a questão de mexer mais o visual. E é quando a gente consegue visualizar coisas, é quando a gente consegue, por exemplo, trabalhar com coisas. Peraí. É quando a gente consegue trabalhar com estrutura narrativa, né? Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito ao longo do curso é o entendimento da estrutura narrativa clássica. Ah, mas daí fica sempre fechado a uma mesma coisa, né? Vai ficar trabalhando como se fosse o tempo todo blockbuster americano. Não necessariamente. A gente tem também uma questão aqui no Brasil de menosprezar bastante, né? De desprezar bastante a coisa do manual de roteiro, porque acha que é fórmula de bolo, porque acha que é, né, receita de bolo e tal, uma fórmula mágica e tal de escrever, e não é. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é eu mostro o que existe das metodologias, né, para a escrita do roteiro, para a construção de um roteiro, para se entender que existe, para entender que existem etapas. Na verdade, serve só como base para entender que existem etapas num roteiro. Né? Que a gente precisa ter um momento de apresentação de personagem, a gente precisa ter um momento em que ele encontra um conflito, a gente precisa ter os momentos, né, próprios. E isso não vai fazer com que um filme seja igual ao outro de maneira nenhuma. A gente tem filmes absurdamente diferentes, mas que contemplam, né, essa estrutura narrativa que a gente acaba conhecendo através de alguns manuais de roteiro. Então, a gente não se prende a manual de roteiro. Eu gosto de trabalhar as diversas metodologias. Eu trago Robert McKee, eu trago Paradigma de Sid Field, eu trago um pouco da Jornada do Herói, até porque hoje a gente já brinca que Jornada do Herói é utilizada em tudo, né? Jornada do Herói hoje é utilizada na psicologia, até os coaches viram, né, trabalham Jornada do Herói, mas é porque existe, né, uma coisa do trabalho do monomito que foi feito através de Joseph Campbell e serve muito para a forma como a gente escreve. Eu gosto de dizer, por exemplo, que as pessoas têm questões em relação a manuais de roteiro, em relação à estrutura, e, no entanto, não pensam que não conseguem lembrar que, ou não se aprofundam para entender, que não veio do americano isso, né? Não veio do coisa. O primeiro a tentar a deixar publicada uma obra com a preocupação de se construir uma boa narrativa foi Aristóteles, 300 a.C. Então, assim, eu aposto com vocês que ele nem morava nos Estados Unidos, que os Estados Unidos nem existia. Então, assim, a gente está falando de um aprofundamento na dramaturgia ocidental que não foram os americanos que criaram, né? Para quem tem ainda essa questão com os americanos. Então, não foram eles que criaram, mas a gente tem que admitir que foram eles que tiveram a paciência de sintetizar aquilo, de juntar todas essas informações, né, para passar, de otimizar o trabalho do roteirista, aquela coisa toda. Então, eu gosto muito de trabalhar a questão da narrativa nesse sentido, né? Vamos entender, então, a estrutura, que não precisa obrigatoriamente seguir regra nenhuma. Né? Eu gosto muito de usar, inclusive, frases, o Robert McKee fala muito isso, de que a gente não trabalha regras em relação ao roteiro, a gente trabalha princípios. Coisas que, caramba, se sempre funcionou dessa forma, a gente está proibido de tentar alguma coisa fora disso? Claro que não. A gente está proibido de pensar fora da caixa? Claro que não. A gente está proibido de transgredir? Claro que não. O detalhe só é a nossa coisa de tentar transgredir sem ao menos conhecer, né, o padrão, a coisa mais padronizada.
Eu gosto também de trazer muito a questão da formatação, por exemplo, de roteiro, que até uns bons anos atrás eu ainda tinha muitas questões com colegas meus roteiristas que diziam que isso era que podia ser considerado um preciosismo. E aí a galera começou a trabalhar em coproduções, né, internacionais, começou a trabalhar com e começou a perceber que não tem nada de preciosismo, que a formatação correta de um roteiro é o mínimo que um bom roteirista pode fazer e aprender para entregar um bom trabalho, né? Ele estar aquela formatação existe, aquele padrão existe por um motivo, porque ele dá uma minutagem específica, né, em relação ao tempo que o nosso roteiro precisa ter. Então, na venda para um produtor, para um executivo, para um grande estúdio ou coisa parecida, a quantidade de páginas é analisada, mas não é a quantidade de páginas assim, eu escrevo um roteiro no Word. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Word para roteiro já foi banido há anos. Né? Já existem editores de roteiro há muito tempo, vários gratuitos, fáceis de se trabalhar, de explorar, aquela coisa toda, e que deixam o roteiro na formatação correta. Então, assim, eu trabalho com a formatação, eu trabalho com a linguagem, eu trabalho com a metodologia de análise, né, de roteiro, a gente trabalha com a questão de arco, né? O arco de um filme, o aprofundamento do personagem, as transformações, os pontos de virada, tudo que a gente pode ir trabalhando ao longo de um filme, e como que a gente pensa um filme dentro de uma estrutura narrativa, e daí depois como é que a gente pode pensar isso de forma dentro de um curta, que são coisas diferentes, a gente está falando também de produtos diferentes, né, em relação a isso. Então, de que forma a gente consegue trazer a nossa história para esse formato? E aí, além do roteiro, que outras etapas no processo de escrita a gente pode trabalhar? O argumento, por exemplo, o argumento é o que vende, né? O argumento é o que vende a nossa história. Então, como se escreve um argumento? O que eu vou fazer no argumento? Como é que eu trabalho o argumento? A escaleta. A escaleta é uma coisa, por exemplo, que a nossa novela sempre utilizou aqui no Brasil, né? A construção da história a partir da escaleta. A escaleta é fundamental para ser escrita anterior ao roteiro. Né? Então, poxa, entender o que é uma sinopse, entender o que é uma logline, entender o que é storyline, entender o que é o argumento, entender o que é uma beat sheet, entender o que é a escaleta e o quanto a escaleta facilita o nosso trabalho antes de escrever por completo o roteiro, sabe? Entender que existe uma forma própria de escrever argumento e que não necessariamente a mesma pessoa vai escrever argumento e roteiro, porque a gente está falando de estilos completamente diferentes. Então, é importante a gente entender, né, como se escreve, como se conta, entender que quando a gente está falando de estrutura clássica, a gente não está falando em final feliz, né? A gente não está falando em contar algo numa ordem cronológica, de maneira nenhuma, nada disso influencia. Né? A gente conta o que a gente quiser, a única questão é que a gente se acostumou muito a tratar com desdém alguns detalhes, né? Algumas formas mesmo de se trabalhar e de se passar, e daí tem gente que prefere simplesmente ignorar sem ao menos ver, né? Então eu trago isso, eu trago exatamente isso, eu trago o que é colocado por grandes roteiristas e teóricos americanos, até porque eu gosto de dizer, a grande parte da bibliografia que a gente tem na área do roteiro, 95% está em inglês, óbvio, né? Mas se eu for falar em termos de produção, eu não tenho que me preocupar em ficar só fechada na coisa americana. Né? Pelo contrário, eu sempre falo dos argentinos que estão anos-luz à nossa frente em relação ao roteiro, porque eles têm já essa preocupação. Você assiste um filme argentino com um bom roteiro, que também a gente não pode achar que todo mundo sabe fazer, só pelo fato de ser filmado não significa que você já tinha um bom roteiro para começar. Então, quando eu falo, eu gosto de trazer os argentinos, porque os argentinos, por exemplo, sabem muito bem o que estão fazendo. Né? Os argentinos estão anos-luz à nossa frente, sabem contar boas histórias, sabem colocar tudo numa estrutura. E é muito interessante, porque tem gente, por exemplo, que adora diminuir a questão de uma estrutura dramática, né? De narrativa e tudo. E daí você perguntar, mas então como é que você fez a sua história? E daí quando a pessoa conta as etapas, você olha e fala assim, beleza, a pessoa estruturou. Né?
É só aquela necessidade que a gente tem de negar isso que a gente está fazendo. E isso, obviamente, vem de várias questões. Tá? Uma delas é a própria coisa do cinema novo aqui no Brasil, que tinha como uma das diretrizes, vamos dizer assim, tinha essa questão de o rompimento com Hollywood, o que, ao meu ver, é uma grande bobagem hoje em dia, exatamente porque o que eu não estou falando aqui que todo mundo aqui vai ter que sair fazendo um filme nível Hollywood, não é isso, né? Ou como se fosse de um grande estúdio de Hollywood, de maneira nenhuma. Mas o pensar o roteiro desde o início, né? Estruturar dentro de uma narrativa, dentro de uma narrativa conhecida, de uma forma de se estruturar um enredo, tomar um cuidado no desenvolvimento das cenas, lembrar que as cenas não podem ser uma coisa muito explícita, muito, na verdade, muito expositiva, né? Muito explicativa. Então, coisas como afetam demais, né, a forma como a gente escreve. Tem muita gente, por exemplo, que escreve e esquece que o que a gente está vendo no cinema, eu não quero ver alguém contando o que fez, eu quero ver a pessoa fazendo. E a gente tem uma questão aqui no Brasil de muita gente que prefere escrever o personagem contando a sua história. Não é isso que eu quero ver. Né? Quando a gente está fazendo um trabalho desse tipo, a gente precisa entender o que conta para escrever um bom enredo, o que conta, quais são os elementos que fazem parte, né, de uma boa estrutura. Já passei por algumas situações interessantes. Eu fui assistir uma palestra com uma atriz. Ela é uma atriz premiada, tá? De grandes filmes brasileiros e tal. E ela, há anos atrás, escreveu um filme e para ela e o marido dirigiu, né? Eles produziram, dirigiram, ela atuou no filme, aquela coisa toda. E ela conseguiu uma coprodução internacional. E aí começou uma coisa interessante durante a palestra dela, porque ela virou e falou: a primeira coisa que a outra produtora exigiu, por quê? O brasileiro já é conhecido por essa coisa de não querer seguir muito a forma como as pessoas fazem no resto do mundo. Né? E aí o que foi exigido deles foi que aquele roteiro passasse por um doctoring, né? Que a gente naturalmente nem usa muito agora mais a palavra doctoring, porque você parte do princípio que é algo que está machucado, que é algo que está falho, né? E precisa de um doctoring. Então a gente diz até uma consultoria mesmo que a gente faz. É um serviço, por exemplo, que eu presto de consultoria, né, a roteiros. Longa, curta, série, projeto de série e tal. E aí ela estava contando que foi um problema para ela, né? Dizer assim, não, peraí, mas quem que vai fazer esse doctoring? E a produção, com quem eles estavam fazendo, falou, não, essa é a nossa exigência, essa é a nossa condição. É esse roteiro passar num doctoring, que a gente vai indicar. Ela disse, ok, vai passar. Qual foi o medo dela, ela contando para a plateia? Ela estava morrendo de medo que o doctoring fosse colocar o roteiro dela nessa caixinha, que é essa coisa brasileira de achar que, cara, vão se meter no que eu estou fazendo, eu quero fazer coisas muito fora do tradicional, aquela questão toda. E no final das contas, serviu para ela entender como tem gente que conhece esse trabalho, sabe o que está fazendo. Porque o cara vira uma hora e faz uma pergunta, por exemplo, em um determinado momento do roteiro, em que na ação está escrito não sei o que, e ela reage. Ponto. E ele olhou e falou, beleza, ela reage como? E a atriz, ela estava contando para a gente, disse que ela ficou furiosa, porque ela disse, não importa como é que ela reage ao que o cara falou. Sou eu que vou fazer, eu sei o que vou fazer. E ele falou assim, mas não é assim que se escreve roteiro. Roteiro a gente escreve para que outras pessoas trabalhem com ele. Roteiro a gente escreve sabendo que outras pessoas vão se beneficiar desse trabalho também, né? Sabendo que outras pessoas de equipe vão precisar decupar, vão precisar trabalhar em cima disso. Então não se escreve dizendo eu vou fazer isso, né? E ele disse, tem que ter ali, ela reage como? Ela tem uma reação histérica? Ela reage com nervosismo? Ela hesita? Ela reage como? Que reação é essa? Né? Então ela disse que ali ela parou para pensar. E é muito interessante isso, porque depois, quando eu levei alguns alunos para assistir essa palestra com ela, eu falei assim, olha isso, ela parou para pensar. Se ela tivesse estudado o roteiro,
ela não precisaria nem parar para pensar na hora que o cara falou isso. Porque uma das coisas que a gente fala é exatamente isso. Gente, você não escreve roteiro para si. Você não escreve roteiro sobre. Tanto é que a gente se esforça para mostrar que, gente, se ao final do seu roteiro você precisa explicar alguma coisa para quem leu, tá errado. Seu roteiro está errado. Se você precisa entregar para a pessoa e a pessoa dizer, ó, não entendi isso aqui, não entendi isso aqui, não entendi o que você quer dizer com isso, é porque você escreveu errado. E não é um problema pessoal. Quando alguém vira para você e diz o seu roteiro não está bom, sabe, está com falha aqui, não está bem explicado, não está bem colocado, coisa parecida, não tem nada contra você, não é um problema pessoal, é um problema ali daquele trabalho, né? E isso é uma parada, por exemplo, que eu aprendi demais com os americanos, a coisa de ser objetivo quando a gente fala, é sem pisar em ovos, é dizer, o meu problema não é você, o meu problema é o teu trabalho, a gente está ajustando o seu trabalho. A gente está fazendo que o seu trabalho fique melhor, né? Então a gente está trabalhando com o seu roteiro, não com você. Não é você. Então, aí o pessoal diz: ah, mas eu gosto muito de falar, o trabalho que a gente faz da coisa de roteiro é roteiro literário. Existe um outro documento que se chama roteiro técnico. Roteiro técnico não é com a gente. Né? O roteiro técnico é direção, é produção, é assistente de direção. Tem nada a ver com roteiro literário. Nada a ver com roteiro literário. Então, é aprender a escrever o roteiro literário. É aprender a escrever a história. O como a história acontece. Porque a história mesmo você conta lá no argumento. Né? Aí você desenvolve, vai para a escaleta, vai para o roteiro e daí faz o roteiro. O roteiro é o como a história é contada. Né? Quais são os personagens vão fazer o quê e dizer o quê. E aí a gente aprende a padronizar o roteiro. O que significa isso? Cada um tem o seu estilo de escrever, mas existem certas coisas que são padrão. Por quê? Porque nós estamos escrevendo um roteiro literário que vai ser utilizado por outros membros da equipe e pelo elenco. Então, é lembrar que outros profissionais dependem do seu roteiro para trabalhar, né? É lembrar que outras pessoas vão utilizar o seu roteiro para dar sequência no trabalho. Então, de novo, não é um trabalho, apesar de ser um trabalho muito solitário escrever roteiro, não pode ser pensado de forma egoísta, né? Se você não conseguiu passar de forma muito bem colocada no roteiro o que você pensou, o erro estava ali. Você tem que entender que você errou, né? De que você precisa escrever melhor aquilo, de que você precisa escrever bem as ações, né? Para as pessoas entenderem. Gosto de falar também muito ao longo do curso sobre determinadas nomenclaturas. Por quê? Porque também herdamos algumas coisas da novela. E aí existe uma discrepância, porque a gente trabalha com determinados, com algumas nomenclaturas que o pessoal de TV trouxe de uma forma e tem gente que vê de outra, e aí quando você vê um roteiro e a pessoa fala, ó, aqui nesse negócio tal, o elemento se chama outra coisa, e aí você vai mexer num editor de roteiro, vai formatar o roteiro e não acha aquela formatação, porque aquele elemento é dito de outra forma. Então, de novo, é uma coisa de padronizar, né? A gente busca padronizar as coisas, porque é uma forma da gente trabalhar bem, deixar um bom roteiro, um roteiro redondo, um roteiro de forma que qualquer pessoa possa pegar e decupar e transformar e realizar, né? Transformar aquilo em algo visual, audiovisual, que seja possível de trabalhar. Então, a gente passa por todas essas etapas, sabe? Eu gosto de trabalhar conceitos, né? Como eu falei, gosto de esmiuçar a ideia de logline, de argumento, sinopse, storyline, quais são as diferenças dessas coisas, né? O que é um argumento, como é que se constrói um argumento, como é que a gente vai para uma escaleta, da onde vem a ideia de beat sheet, o que vai nela, como que a gente constrói, né? Isso, como a gente chega no roteiro em si, quais são os elementos que fazem parte de um bom roteiro, como é que a gente estrutura isso dentro de uma formatação, como é que a gente constrói, como é que a gente trabalha a cena, tanto de forma concreta quanto de forma abstrata. Então, a gente vê, eu trago muitas cenas para serem vistas, né? Cenas de filmes para serem vistas, para a gente trabalhar um pouco a questão das cenas, para a gente entender um pouco como é que elas se desenvolvem, qual é a mudança que existe dentro das cenas, né? Então, tudo isso faz parte
desse curso, para a gente poder construir, né, juntos. E uma coisa bacana é que a gente se prepara nesse curso da ABC, a gente acaba preparando um material que pode vir a ser filmado, né, dentro da própria ABC Curso, no curso de direção. E por quê? Porque a gente aprende a fazer o desenvolvimento, e é óbvio que a gente não tem tempo hábil de fazer um longa, que eu possa acompanhar cada um dos alunos para um longa, mas eu acompanho todo mundo escrevendo curtas. E os curtas escritos, a gente faz uma seleção, um processo seletivo, e um curta pode ser escolhido para ser filmado. Então, existe ainda a possibilidade de você poder visualizar aquilo que foi escrito concretizado, né? Isso é muito legal também. Para mim é muito bacana, as primeiras vezes que eu vi coisas que eu escrevi indo ao ar, né, e tendo público, e sendo premiado, e aquela coisa, é muito gratificante você saber que criou, e a gente brinca que o roteirista é o deus né, de um determinado mundo que ele criou, e aí você vê aquilo tomando vida, né? Você vê aqueles personagens que você elaborou, aprofundou detalhes dele, aquela coisa toda, e vê aquilo tomando vida. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante para quem, tanto para quem já é da área, mas faz alguma outra coisa, né? Algum outro profissional tal, quanto quem tá recém começando, por exemplo. Então, eu acho que é por aí a ideia desse curso, tá? Como eu falei, eu trabalho de conceitos, né? A concepção mesmo, a ideia de uma estrutura narrativa, os elementos que compõem, a formatação, o formato em si. A gente esmiuça diálogos, a gente esmiuça atos, né? Divisão por atos, que é o conceito mais utilizado e tal. Eu trago um ou dois filmes que a turma assiste, né? Não em aula, eu não utilizo o tempo de aula para assistir filme de jeito nenhum, mas tem um filme específico que eu peço para todo mundo assistir, e depois eu vou pegando um trechinho dele, vou acelerando para a gente ver coisas, né? Eu trabalho alguns conceitos que muitas vezes as pessoas não se tocam. Tem a coisa de se atualizar, a atualização, né, no uso de algumas coisas que podem ser colocadas em roteiro hoje. Então, por exemplo, hoje num filme que as pessoas utilizam o tempo todo o celular, não me convence muito que as pessoas apenas peguem o celular e liguem, já que a gente já vive uma realidade em que as pessoas mais passam mensagem e passam áudio. Então, como é que isso fica num roteiro? Né? Eu não posso simplesmente fazer o tempo todo a pessoa pegando o celular e falando, porque isso não é crível. E isso é uma questão também que a gente trabalha em roteiro. É trabalhar uma história crível. Não real, mas crível. Né? A ideia de trabalhar algo que eu, público, tenho certeza que mesmo que eu não seja aquele personagem, mesmo que eu não simpatize com esse personagem, mas pelo menos eu empatizo com esse personagem. Eu sei que se eu estivesse na situação que ele está naquele momento, eu faria a mesma coisa. Né? Ou esse personagem está passando por determinado momento que é uma coisa óbvia que ele haja dessa forma. Né? Eu acredito que ele age dessa forma porque realmente é a forma mais crível, né, da pessoa passar por isso. Então, eu acho que o bacana desse curso é exatamente a gente poder, em poucos encontros, entender muito de roteiro, né? Porque eu não fico apenas com as questões que eu mesma trago em sala de aula. Eu indico canais, por exemplo, que a pessoa possa depois se aprofundar, né? Canais no YouTube que se aprofundam em roteiro. Eu indico bibliografia, né? A gente debate alguns filmes. Eu gosto de dizer que eu não trago só filmes clássicos, eu amo tratar com filmes ruins. Eu gosto de trazer filmes bobos, sabe? Filmezinho, sessão da tarde e tal, que são os mais fáceis da gente visualizar determinadas coisas na construção de roteiro. Depois esmiuçar a cena, né, para poder entender como é que aquela cena funciona, quais são os valores colocados naquela cena, o que mudou naquela cena, como é que meu personagem
muda, né? O que meu personagem está trazendo de informação nova. Então, eu gosto muito de trabalhar por esses ângulos, né? Os elementos totais e tal. Eu acho que é isso. E fica aberto aqui. Se vocês querem falar alguma coisa, querem questionar, deixa eu ver, Luiz Roberto, Alex, né? Tibiriçá já é conhecido nosso. Pode falar, Luiz. Boa noite. Boa noite. Não, eu queria informações mais objetivas, assim. Então, as aulas vão durar quanto? Quanto tempo elas duram? Tanto de horário e quantas aulas são? Eu queria saber se tem exercícios práticos durante. Quero saber essa questão mais objetiva, sem prática. Tá bom. Vamos lá. As aulas têm duração de 2 horas, tá? Elas acontecem às segundas e quartas. Segundas e quartas? Elas acontecem toda segunda e quarta, das 7 da noite às 9, né? De 7 às 9. Eventualmente, como eu falo pelos cotovelos, acontece eu passar um pouquinho do horário, mas eu nunca fico passando absurdamente, não, tá? Mas as aulas são gravadas, inclusive. Então, você pode assistir elas ao vivo e depois, se você perder, né, alguma coisa assim, elas ficam gravadas somente para os alunos, né? Não é uma coisa aberta. Essa turma vai começar dia 7 de agosto, se eu não me engano. Dia 7 de agosto começando. E são 12 encontros, tá? A gente faz 12 encontros. Cada encontro dura 2 horas, dá um total de 24 horas. E nesses encontros eu tenho tanto a parte teórica quanto prática, tá? Como a gente não tem o tempo hábil de fazer um longa, os exercícios práticos são coisas mais voltadas para o entendimento de construção de cena, construção de personagem. E aí a gente tem também a escrita do curta, né? E aí eu faço uma análise de cada curta também. Mas aí eu explico justamente a diferença de linguagem, porque no momento que eu trabalho com um curta, o curta é como se fosse um recorte de um longa. Né? Eu sempre digo, não tentem pensar um longa e diminuir para virar curta, não existe isso. Você pode fazer um recorte. Então a gente trabalha essas questões também na própria construção, né? Um exemplo, mas a princípio é isso. Essa turma deve começar dia 7, segunda. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Isso aí. Essa turma começa dia 7, segunda-feira. São 12 encontros de 2 horas, começando às 7 e terminando às 9 da noite, e fica gravado, tá? E exercícios, a gente vai trabalhar teoria e prática, e eu peço ao longo das aulas para que os alunos assistam um ou outro filme e tal, né? Para a gente trabalhar. É assim. Ok, respondido. Ok. Alguma outra questão? Não, acho que era mais isso Era aí isso? mesmo. Uhum. Tá, show. Que mais? Tibiriçá, não sei se você está falando, mas é que está sem microfone, tá? O microfone está fechado. Então, vamos lá. Ô, Dani, Oi. boa Diga. noite. Boa Tibiriçá. noite. Duas coisas que você colocou aí que me chamaram muita atenção. A ênfase que você deu na formatação do roteiro, que realmente Sim. algumas pessoas que dizem, não, isso aí não é fórmula de bolo, não. Isso é fórmula de bolo, não. Aí vai embora, né? A formatação do roteiro, muito importante. Você falou sobre isso, né? Você podia falar mais alguma coisa sobre a formatação do roteiro? Uma explanaçãozinha pequena. Tipo, o que você gostaria? Não, eu queria que você falasse mais alguma coisa sobre essa formatação desse roteiro, o que se faz tanto de errado em formatação de roteiro. Porque às vezes a pessoa pensa que está fazendo um roteiro, e anos atrás, nos Estados Unidos, eles jogaram 2.000 roteiros fora, porque a pessoa pensa que está fazendo um roteiro. Mas na hora que passa por uma produtora, por um diretor, ele só lê a primeira página, o resto ele joga fora. Não, o seu roteiro está sendo analisado. Não vai ser analisado nunca. Ele já está na lata de lixo há muito tempo. O que a pessoa pensou. Aí é aquele negócio. A pessoa não passa por uma supervisão de roteiro. Não, eu já sei escrever roteiro. E essa formatação é muito importante nisso, né?
Verdade, verdade. Não, a formatação é fundamental. A gente tem uma aula inteira só disso. Outra Só coisa dela. outra coisa que eu queria colocar para você. A escaleta, não é todo mundo que usa escaleta, não. E eu vi que você deu ênfase na escaleta. Mas não é todo Sim, mundo que usa escaleta. mas daí é uma escolha, né? Eu, Ah, particularmente, aconselho todo mundo a usar. É usar uma sempre a escolha. escaleta. Sempre Sempre, usar a escaleta. sempre, sempre. Ela Tá te dá, ok. ela diminui muito a dor de cabeça de alguém que escreve depois o roteiro. Muito mesmo, muito mesmo. E aí, em aula, no curso, eu explico a importância dela, Tá, mas eu já né? De estou por vendo quê. que você tem uma visão de que a escaleta é importante, sempre é importante, né? Não, eu digo mais, ela é fundamental. Ela É. é fundamental, porque ela que vai dar um enredo. Ela que dá a construção, o que a gente vai chamar de, né, a ação dramática. Então, a Eu leio, escaleta é fundamental. é que eu leio muito cinema, né? Aí eu vejo Aham, cada um, vários, que escrevem sobre cinema e colocam que não, nem usa escaleta, outros não usam escaleta também, usa escaleta às vezes. Aí uhum. foi bom que você abordou e ficou claro na minha cabeça agora a importância da escaleta, Ah, total, total, como a com certeza. importância também da formatação. Bom, É, muito obrigado. Mais essa por nada. oportunidade de encontrar com você. E vamos aí nos workshops. Ainda não deu para fazer o curso, mas vamos lá. Vamos Tomara que aí. você Workshop possa. é dose homeopática, né? Esse workshop, mas vale muito. Obrigado, obrigado Que mesmo. bom, nada. Então é isso, gente. Para quem vai assistir essa aula também gravada, então eu digo logo para, bom, qualquer coisa que precisarem, né, podem tirar dúvidas na própria escola. E essa turma começando, então, dia 7, tá? Segunda que vem. Então, quero agradecer vocês pela atenção, pela paciência, e eu espero que vocês gostem, né? Que vocês curtam o curso, e espero que vocês possam fechar e estar com a gente aí, tá? Pelas próximas 5 semanas. Tá. Boa noite, Obrigado. Tchau, parabéns tchau. Boa mais uma noite. vez. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada, Tibiriçá.